eu já tenho uma empresa no mercado, eu me caso no regime da comunhão parcial e eu faço a empresa crescer sem colocar capital nela, ou seja, fica o mesmo capital da época que eu tinha antes do casamento. A empresa foi constituída então antes do casamento e ela cresceu sem esforço, sem participação direta do meu cônjuge. E a pergunta é, esse valor, esse acréscimo patrimonial decorrente da valorização dessa participação societária, dessas cotas ou dessas ações, tem que ser dividido em caso de divórcio? Ou isso acontece se houver reinvestimento do capital após o casamento? Olha que pergunta interessante. É um aluno nosso lá de Cuiabá. Muito obrigado aí por essa pergunta que tive que está pegando aí estão pegando muito as questões societárias. São bem interessantes, que elas demandam aí uma reflexão, como que a gente faz para achar uma solução. A resposta vai depender um pouco da situação do casal, né? E infelizmente a gente vai ter que averiguar o que acontece depois desse casamento. Então, a gente vai olhar o seguinte, em princípio, se a situação se permanecer nesse patamar durante todo o casamento, ou seja, se não houver nenhuma participação, nenhum reinvestimento, as cotas permanecerem as mesmas, então aquelas cotas, né, trazidas, né, com a pessoa que se casou, que já existiam de uma empresa constituída antes, em princípio, essas cotas não se comunicam. Por que não se comunicam? Porque se tem como fundamento, né, inclusive de decisões já proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que elas caracterizam fenômenos econômicos que ocorreram antes do casamento, ou seja, aquele aporte, aquele investimento feito pelo sócio, ele se consolidou, se transformou em ato jurídico perfeito e acabado antes do início do casamento ou do relacionamento a título de união estável. Então, essa é a situação de regra em princípio, ok? Entretanto, a gente percebe que há cenários que precisam ser averiguados. Primeiro, nos casos em que os resultados são capitalizados sem distribuição ao sócio. Olha só, durante todo o período, o sócio pega aquele valor, em vez dele gastar, sacar ele da sociedade, ele reinveste, ele capitaliza. Então, no ano ele começa com R$10.000 de capital, no segundo ano ele está com 14, no terceiro ano ele está com 22, e isso vai aumentando e de repente ele vem lá e sofre o divórcio. Então, esses aumentos capitalizados sofrerão uma divisão ou não, e no caso da distribuição efetiva dos resultados aos sócios, né, como que ficaria isso? O que é interessante é que a gente está aqui dando uma resposta bem baseada na jurisprudência, não é uma opinião nossa a respeito do assunto, mas é uma opinião dada por tribunais, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. O que ele diz a respeito? No caso de distribuição de resultados aos sócios, essas distribuições entram no patrimônio comum, é a situação do exemplo 2, né? Então, a cada ano, a cada período, os valores são apurados, são colocados à disposição e o sócio recebe aquela importância. Quando isso acontece, aquilo vai para o patrimônio comum, porque aquilo se transforma em outros bens, em outras situações. Então, o sócio compra um imóvel, compra um apartamento, compra um veículo e ali vai gerando, então, uma aquisição de patrimônio durante o casamento, durante a união estável, que vai fazer com que o outro, né, com que o seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira tenha participação em caso de separação ou divórcio. Agora, no outro caso, né, a capitalização dos resultados é um fenômeno societário, segundo o Superior Tribunal de Justiça, que permite a continuidade da interpretação da não comunhão desses acréscimos patrimoniais. É isso que o STJ decidiu. Ele, no recurso especial número 1595775 do Estado do Amapá. Essa decisão consta aí dos anais do STJ e ele fala exatamente isso. A capitalização dos resultados corresponde a um fenômeno societário que permite a continuidade da interpretação da não comunhão dos acréscimos patrimoniais. Então, caso ainda remaneça alguma dúvida a respeito do assunto, a gente fica à disposição. Então é isso. Se você tem gostado desses questionamentos, desses assuntos, siga
Siga-nos nas redes sociais. Será uma honra, um prazer aqui estar contemplando alguma questão sua. Eu sou José Rubens Hernandes, advogado e professor, responsável pelo Sucessão Legal, um EAD com foco em planejamento sucessório. Você é hoje o que pensou ontem e será amanhã o que pensar hoje. Pense nisso.